E aí galerinha, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje vamos dar continuidade à geometria plana. Nós vamos sair um pouco dos polígonos e vamos estudar uma figura especialzinha. Ela é o círculo e a circunferência. Vamos começar aqui com a circunferência. A circunferência é uma linha curva, plana e fechada que tem todos os pontos que constituem equidistante de um ponto interior chamado de centro. Ou seja, como mostra na figura aí, a minha circunferência é justamente essa linha curva que contém todos os pontos equidistantes, ou seja, a distância é a mesma do centro de todos os pontos. A distância do centro até o ponto A é a mesma distância do centro até o ponto B e assim sucessivamente. Já o círculo, ou disco, também como é chamado, é a área dessa circunferência, a área interna dessa circunferência, ou a região limitada pela circunferência. Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue perceber. A minha circunferência é só o que está por fora, e a área é justamente o que está dentro do meu círculo. O meu círculo contém área e a minha circunferência não, é ok? Então aqui a gente consegue ver visualmente a diferença entre esses dois. A circunferência, que é só o meu arco, e o meu círculo, que contém a área interna a essa circunferência, ok? A circunferência possui características não comumente encontradas em outras figuras planas, como o fato de ser a única figura plana que pode ser rodada em torno do seu próprio ponto sem modificar sua posição aparente, ok? Vamos conhecer alguns objetos circulares que apresentam circunferência e círculo, que simplesmente representam essas duas figuras. Então eu tenho uma moeda, que aqui está representando um círculo, perceba que ela é fechada e tem uma área ali. Eu tenho essas bandeiras da Olimpíada, que representam a minha circunferência, perceba visualmente. E da mesma forma eu tenho um CD, tranquilo? Um compasso é um instrumento de desenho para desenhar arcos e circunferência. Justamente esse compassozinho aqui, essa figura, onde você coloca o lápis e consegue desenhar uma circunferência perfeita. É um raio. Lembra que eu falei que a distância entre todos os pontos era iguais? Então, essa distância do ponto central até um dos pontos é chamado de raio. O raio de uma circunferência ou de um círculo é o segmento de reta com uma extremidade no centro da circunferência e a outra na extremidade num ponto qualquer, ok? Eles têm que ser a mesma distância. Então aqui a gente percebe nessa figura, eu tenho a minha circunferência, tenho um ponto central que é o ponto O, e tenho todos os pontos constituintes nessa minha circunferência. Tem o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto P, e assim sucessivamente. Todas as distâncias do centro até o ponto A são iguais, e é justamente o meu raio. Uma corda de uma circunferência é um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Ou seja, nesse exemplo aqui eu tenho a minha circunferência, nessa circunferência tem um ponto A e o ponto B. Eu passei um segmento de reta que conecta esses dois pontos, é o segmento AB, e esse segmento vou chamar ele de corda, ok? Qualquer ponto da minha circunferência. E o diâmetro? O diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa no centro, exatamente ao centro da minha circunferência. Observamos aqui, ó, nessa figura, que eu tenho o meu ponto central e eu passo uma corda por ele. Nessa corda é justamente o meu diâmetro. O diâmetro, se você perceber, está exatamente ao centro, ou seja, é 2 vezes o raio. Sabe o que é pior do que um raio cair numa pessoa? É cair um diâmetro, que é 2 vezes o raio, ok? Então aqui nessa figura a gente consegue associar alguns objetos à circunferência e círculo, ok? Como eu já falei, essas argolas da Olimpíada é chamado de circunferências, pois ela não tem a área interna. Aqui eu tenho uma pizza que representa um círculo. Eu tenho um aro de bicicleta que representa uma circunferência. Da mesma forma, uma moeda, um pirulito, um anel, um bambolê e um biscoito, ok? Essas figuras representam círculo e circunferência. Vamos identificar essa imagem aqui e destacar na circunferência
os elementos. Então, os elementos que a gente viu foi o raio, o diâmetro, a corda, ok? Eu tenho alguns pontos nessa circunferência, eu quero que você me diga quais segmentos aí é quem é raio, quem é diâmetro e quem é corda. O ponto O é o meu centro, tá aqui. Ele é o meu centro dessa circunferência. Se vocês perceberem, o ponto OP, o que é o ponto OP? O ponto OP está aqui. Perceba que o ponto O já está na origem e o ponto P está na minha circunferência, ou seja, a distância entre eles é chamada de raio. Lembre que o raio é a distância da minha origem a qualquer ponto da minha circunferência, já que são iguais. E o segmento AB representa o quê? O segmento AB, então procurar aqui, o ponto A está aqui, o ponto B está aqui. Perceba que é uma corda que passa exatamente ao meio, passando pelo centro, ou seja, é um diâmetro. Eu estou conectando os dois lados da minha circunferência. E o segmento MN é o quê? É uma corda qualquer, tranquilo? Vamos ver essa questão aqui agora. Em cada circunferência, marque o segundo o código indicado. Tá, eu quero marcar o raio. Aqui o raio. O centro já está aqui. E qual é o diâmetro? Vai aparecer agora. Ele pediu para marcar 6 raios. Ele pediu aqui para marcar 3 diâmetros. Então, colocou os 3 diâmetros. E aqui ele pediu para marcar 2 raios e 4 diâmetros. E marquei, vou marcar 2 raios e agora mais 4 diâmetros. Tranquilo? Então é justamente isso que acontece. Então a gente já entendeu o que é raio, o que é diâmetro, o que é corda, o que é círculo e o que é circunferência. Vamos ver aqui. A roda de uma bicicleta possui um raio de 28 centímetros. Qual é o valor do diâmetro dessa roda? Então lembra que eu falei que o diâmetro é o dobro do raio? Ou seja, se a gente quer descobrir o diâmetro dessa roda, é só multiplicar o raio por 2. Então vamos ver aqui. Ficaria o raio está justamente aqui, ó, pegando da minha origem até a minha circunferência, e esse raio é de 28 centímetros. Se eu quero achar o diâmetro, eu vou multiplicar por 2, como mostra aqui no exemplo. 28 vezes 2, 8 vezes 2, que dá 16. Coloco 1 lá em cima, e agora eu multiplico 2 vezes 2, que dá 4, com 1 que veio da ordem anterior, fica 5. Então 56 seria a resposta correta. Então 56 é justamente o meu diâmetro dessa roda, tranquilo? Vamos ver só mais essa aqui. O diâmetro de uma praça mede 418 metros. Qual é a medida do raio dessa praça? Tá, se o diâmetro é o dobro do raio e ele está fornecendo o diâmetro, o que é que eu preciso saber para achar o raio? Olha, é só dividir por 2. Então nesse exemplo aqui, ó, 418 é meu diâmetro, que é a minha corda que liga as extremidades da minha circunferência passando pelo centro. E se eu quero achar o raio, que é a metade, eu vou simplesmente dividir por 2. 418 dividido por 2, eu vou dividindo algarismo por algarismo e vou seguir na minha divisão. 4 dá para dividir para 2? Dá. 4 é maior que 2. Sempre que for maior, a divisão acontece. Então 4 é maior que 2, dá para dividir, que a resposta é 2. Multiplico voltando para conferir, 2 vezes 2 que dá 4. 4 menos 4 deu 0. Chegou aqui, agora desce o outro algarismo, nesse caso 1. Então ficou 0, 1. Mas perceba o seguinte, eu estou dividindo um valor, 418, por 2 unidades. Então aqui, para corrigir esse erro, eu vou lá e coloco o zerinho. Agora eu consigo efetuar normalmente a divisão. 1 menos 0 vai ficar 1. E agora desce o 8. 18 dividido para 2, que dá 9. Então 2 vezes 209 dá 418. Logo, o raio dessa praça é 209 metros. Tranquilo? Deu para entender? Galera, essa foi a nossa aula. Hoje a gente aprendeu sobre círculos e circunferência. Beleza? Galera, eu vejo vocês na próxima aula. Bons estudos e tchau!